ainda o diabo tenta convencer-nos de vez em quando de que não é tão importante dizimar, de que não é tão importante ofertar. Então por que você está lendo esse texto? Porque o texto nos mostra a razão de ofertarmos. A razão é uma só: eu quero honrar o meu Deus. Amados, se Deus não colocar a mão sobre a sua vida, sobre a minha vida, aonde nós estaríamos? Então quando você traz o seu dízimo, a sua oferta, você está dando uma demonstração concreta: Deus, muito obrigado pelo teu favor, pela tua graça, pela tua obra na minha vida. Eu gosto de incentivar os irmãos, a trazerem já de casa, já venha preparado para o momento de dízimos e ofertas. Nós como igreja precisamos crescer. Você não pode ser pego no susto. É mesmo, precisa dar uma oferta, né? E cutuca, né, o marido aí, tem um cincão aí, tem um, né? Escolhe a nota menor que tem na carteira e tal. Precisamos crescer. Faz parte do culto e você já vem preparar. Deus, eu vim para honrar o Senhor. Eu não sei quantas vitórias você teve essa semana, mas eu creio que foram muitas. Deus tem abençoado as nossas vidas. E a Bíblia diz: honre ao Senhor com os teus bens e com a tua renda. Aquilo que é seu, coloca à disposição do reino. Precisa dar carona para alguém? Dê carona para alguém. Aliás, hoje ficamos sabendo uma história inusitada hoje de manhã. Eu confesso que eu manchei o meu terno, a camisa de um pouco de café, porque eu vou contar. O Gipiela, ele é todo ligado nessa questão de segurança. E ele estava vindo para o culto, e já estava ele no carro, e os 2 filhos, né? E a Lúcia ainda estava dentro de casa. Ele com o portão fechado, de repente apareceu uma senhora no portão da igreja. Eu falei: e agora? Será que ela vai me assaltar? Da casa. E ele foi contando, eu estava tomando café ali, escutando a história dele, agora há pouco ali. E daí ele chegou: pois não. Mas ele olhou, tinha cara de crente assim, né? Dê pro teu lado, olha pro teu lado. É cara de crente, não é? Tem cara de crente, não tem? Tem, tá aí, ó. Tem cara de crente. Aí ele: não, acho que assaltar não vai. Testemunha de Jeová não é porque tá sozinha. Eu acho que é crente mesmo. Daí ele: pois, o que a senhora queria? Eu queria uma carona para a igreja. A senhora quer uma carona para a igreja? Ele ficou. E eu tomando café, escutando a história dele. Daí ele abriu o portão. Eu falei: o que você fez, Gipela? Eu pus ela no carro, com as crianças. E aí ele me conta que daqui a pouco desce a Lúcia, a esposa dele. Aí nós temos que rir, né? Você imagina a cena, né? Que isso, Gipela? Não sei, estou levando para a igreja. Mas que igreja? Não sei, não perguntei, né? E aí eu me molhei de café ali um pouco. Bom, aí por fim, mas que igreja a senhora vai? Eu vou na Assembleia. Mas não quer ir na aba? Não, hoje eu vou na Assembleia. Aí ele foi lá na Assembleia de Deus, voltou lá, né? Eu falei: Gipiela, você arrumou uma carona para todo domingo agora. Crente é assim, não é verdade, irmãos? Né? Não perde uma chance de abençoar, né? E se for para assaltar, de lá até aqui converte, né? Já vem aqui, já. Então, né? Deve ter sido interessante a sensação. A Bíblia diz: honre ao Senhor com os teus bens. Coloque o teu carro à disposição, dê carona para os crentes, né? Leve para a igreja que ele escolhe, leve lá na igreja que ele quer ir. Amém, amados? Honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Você que quer trazer uma oferta de gratidão, você que quer trazer o seu dízimo, se você não pegou o envelope, apenas faça um sinal, os irmãos estão distribuindo. E eu convido você a ficar em pé, por gentileza. E você pode, com alegria, com liberdade, sair do seu lugar, trazendo a sua oferta, o seu dízimo nesta hora. Pai Celestial, obrigado pelo privilégio de honrarmos o Senhor,
de demonstrarmos publicamente e de forma prática que nós amamos o Senhor, que somos gratos pela boa mão do Senhor sobre nós. Pai, como igreja dizemos isso, e como famílias, como homens, mulheres, jovens, crianças, demonstramos, Pai, a nossa gratidão. Muito obrigado porque o Senhor tem sido fiel com cada um que aqui está. Pai, declaro sobre a vida financeira do meu irmão e da minha irmã a abundância que o Senhor Jesus prometeu. A vida em abundância na profissão, no trabalho, no lar e também na vida empresarial, financeira e estudantil de cada um que aqui está, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Você pode se sentar por mais um instante, por gentileza? Nós vamos ter mais um cântico de louvor, de adoração. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Hoje nós vamos ter ainda a ceia do Senhor. Fico muito feliz que você está aqui conosco. Nós tivemos mais uma semana abençoada aqui na igreja. Sexta-feira nós tivemos o nosso dia de convivência. Alguns irmãos puderam ir, tivemos que trocar de lugar na última semana, então gerou um pouco de transtorno, mas graças a Deus para aqueles que puderam ir, puderam estar. E na sexta-feira aconteceu um evento aqui da Força Sindical. Eu não sei quantos puderam estar lá, mas teve ali esse é um evento do Dia do Trabalho que há anos já, sempre tem ali uma missa. E esse ano, pela primeira vez na história, eles decidiram convidar um pastor. E foi via prefeitura e tal, e aí chegaram no conselho de pastores e disseram: pastor, o senhor traz uma palavra lá antes do show do André Valadão? Digo, vamos trazer a palavra lá antes do show do André Valadão. E aconteceu sexta-feira agora, eles me chamaram para... Já falo um pouco dessa palavra, mas eles me chamaram: pastor, venha 2 horas, que é abertura. E eu não fui de propósito. Por quê? Por que eu não fui? Porque eu sei que iam falar mal do governo do estado, e bastante. E deixa eu fazer um parênteses aqui sobre o que aconteceu no nosso estado essa semana. Precisamos tomar cuidado ao emitir algumas opiniões. Eu vejo muita gente escrevendo no Facebook, abaixo o Beto Richa, como se ele fosse um estrangulador de criancinhas e matador de professores. Isso é uma manipulação, amados. Cuidado o que você está aceitando na sua casa. Ah, não, mas ele atirou em professor. Bom, eu sou filho de professor do estado, conheço bem a profissão. O meu pai, ainda aposentado, ele cobria professores faltantes. Todas as noites ele ia no colégio, ficava esperando qual é o professor que ia faltar, ele ia lá e cobria o professor, de tanto que ele amava a profissão dele. Então, eu falo com muita tranquilidade, é uma profissão abençoada, respeitosa. Mas o que nós vimos essa semana no nosso estado, e tinha professores ali, mas há uma grande manipulação. Arno, mas tem motivação política? Mais do que isso, é espiritual. Ok? Aquilo ali são manipulações de forças espirituais visando desestabilizar o nosso estado. Então precisa tomar cuidado. É óbvio que o governo não vai pegar uma arma. Você é professor? É professor? Isso é óbvio que não é assim, amados. Mas então você concorda com o que aconteceu? Não concordo. Mas existem outras forças por trás causando essa confusão toda no nosso estado. Então, cuidado quando diz, agora abaixo esse, abaixo aquele. A situação do governador ficou muito difícil, ficou muito delicada. De um lado, essa questão financeira, não entra no mérito da questão, se está certo ou não. E do outro lado, a pressão é dos professores. E no meio entrou um grupo de aproveitadores. Essa é a verdade. E que querem estar no lugar do governador e qualquer coisinha... E torciam para que morresse uma pessoa ainda. Se tivesse morrido uma pessoa, o estado estaria um caos. Então, cuidado. O que eu devo fazer então? Orar pelo nosso estado. Orar pelas nossas autoridades. Abençoar a vida deles. Não, mas a polícia é matadora de professor. Não é, amados. Não é. Eu estava ali, cumprindo uma ordem. E graças a Deus, por uma polícia que obedece ordens. Você imagina se nem a polícia obedecesse. Não é verdade? Então, é uma questão delicada, é uma questão difícil. E minha palavra para você como igreja: ore pelo nosso estado. São ventos espirituais que vêm. É assim que se instala o caos nos países. A revolução, comunismo, essa coisa nada toda entra assim. O que você tem contra o comunismo? Eu acho que é legal, não é? Aí todo mundo pode usar tudo e todo mundo. Amados, a coisa menos agressiva do comunismo
é a igualar a pobreza. Isso é o menos importante. O comunismo é anti-Deus. Tudo o que vem de Deus é combatido pelo comunismo. São forças espirituais. Então, cuidado quando você imita lá uma nota, né, no Facebook. Eu vi pastores escrevendo, né, acusando o Pio, acusando o Arno. Vocês apoiaram o Beto Richa, agora olha aí, matador de professores, estrangulador de criancinha. Não é assim, irmãos. Ore por ele. Amém, irmãos? Ore pela polícia e ore pelos professores. E que a verdade venha à tona, o que está acontecendo. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Voltando então para o evento da Força Sindical sexta-feira. Como eu sabia que iam falar só mal do governo, eu fui mais tarde um pouco. Eu não fui ali para 2 horas. E aí quando chegou a minha vez de falar, tinha um painel lá, os deputados que votaram contra o trabalhador. Mas isso não é desse jeito. Mas eu pensei, bom, abrir o espaço, vou trazer uma palavra aqui. E graças a Deus, conversamos um pouco com o André Valadão, assim que ele chegou, oramos juntos. Até falei para ele, André, eu vou trazer uma palavra de 10 minutos e vou fazer um apelo. Ele falou, não, apelo eu faço. Eu falei, mas eu também faço. Não, mas eu faço. Não, então fazemos 2. Para o ímpio que nós não vamos tirar, porque eu vou fazer apelo. Enfim, teve 2 apelos, né? Graças a Deus. Então foi assim, muito bom, uma oportunidade, eu vejo muito importante para a cidade, para o Estado, né? Uma semana tumultuada no nosso Estado, e justo nessa semana abrir um espaço para nós, pastores, irmos lá, trazermos uma palavra, semearmos a palavra de Deus naqueles corações. Eu fiquei surpreso com a multidão que estava ali. A polícia falou em 18 mil pessoas, mais ou menos. E como era um público que estava lá para outra coisa, eu fiquei pensando, bom, pode ser que a turma até comece a me vaiar, jogar pedra, tomate, eu não sei o que vão fazer aqui. Mas ficaram ali, muitos fecharam os olhinhos, fizeram assim, eu digo, tem crente aqui no meio, tem gente orando. E pudemos ali liberar uma palavra de Deus, orar com as pessoas. Depois o André Valadão, por 1 hora, ministrou a nossa cidade, o nosso estado. Ele falou, pastor, eu vim aqui profetizar. Eu falei, pois então saiba que você tem cobertura espiritual. Tem pastor nessa cidade, pode ficar à vontade nesse palco aqui. E a unção fluiu livremente. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Então, mais uma vez eu insisto, vamos orar pela nossa nação, orar pelo nosso estado, né? As coisas estão fervendo e historicamente, quando os ânimos estão tão acirrados, termina em derramamento de sangue, e não precisa. Amém, amados? A resposta para o mundo é Jesus. Amém? Convido você a ficar em pé, mais uma vez, por gentileza. Vamos adorar ao Senhor Jesus com mais um cântico. Ele é digno do seu louvor e da sua adoração. Obrigado, Senhor. Maravilhoso é o teu nome, Senhor. Aleluia. Tu és
Pai Celestial, uma vez mais, nós exaltamos o Teu nome e glorificamos a Ti. Declaramos, Pai, que só o Senhor é Deus. Muito obrigado, Pai, pela mão poderosa do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua obra na cruz do Calvário por cada um de nós. Obrigado pela salvação das nossas almas, pela vida eterna que nós temos em Ti, Senhor. Espírito Santo, nós Te adoramos, nós Te exaltamos. E dizemos muito obrigado pelo soprar, pelo mover, pelo bálsamo da Tua presença em nosso meio. Pai, uma vez mais, eu confronto todo o espírito maligno que vem para tirar a paz, para perturbar as vidas que aqui estão. Eu resisto você e mando você embora agora para nunca mais voltar, em nome do Senhor Jesus. Declaramos, Pai, a paz, a tranquilidade, a fé, a alegria que há no nome de Jesus em cada coração, em nome de Jesus. Amados, ainda em pé como nós estamos, eu gostaria de abrir uma oportunidade para você que veio aqui nessa manhã e você está desejoso de entregar a sua vida para Jesus. A palavra de Deus nos mostra que Deus, Ele deu Jesus, o único Filho dele, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer a vida eterna? Você quer a paz plena no seu coração, o perdão dos seus pecados? A Bíblia nos mostra que precisamos entregar a nossa vida para Jesus. Se você sim deseja nessa manhã entregar a sua vida ao Senhor Jesus, eu peço que você apenas erga uma das suas mãos bem alto para que eu possa ver, e nós queremos orar com você. Existe alguém em nosso meio? Apenas erga a sua mão bem alto, você que quer nessa manhã entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Você é livre no nome de Jesus para fazer isso. Aonde? Glória a Deus, pode baixar a sua mão, graças a Deus. Existe mais alguém? Você quer nessa manhã sair desse lugar renovado, restaurado. Você quer sair com a certeza da salvação da sua alma. Apenas erga a sua mão bem alto para que eu possa ver, e nós queremos orar contigo nessa manhã. Existe mais alguém? Graças a Deus. Peça uma gentileza, você que ergueu a sua mão, venha até aqui na frente. Nós queremos receber isso. Venha com a sua amiga, você que trouxe ela, pode vir junto, venha junto. Glória a Deus. Isso, pode vir. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero dizer que nós nos alegramos pela sua decisão. Mais do que nós, o próprio Deus se alegra, porque você está valorizando a obra de Jesus na cruz por você. E nós queremos orar. Eu quero dizer frase após frase. Eu peço que você repita comigo. A igreja vai estar orando juntamente contigo, apoiando você nessa oração. Pode vir. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Isso. A decisão mais importante da sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você sentir liberdade, feche os teus olhos e diga comigo assim: Senhor Jesus, eu creio
que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar. Eu creio que Tu estás vivo à direita do Pai. E nesta hora eu Te recebo e confesso e declaro como meu Senhor, o meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e eu renuncio a Satanás e seus demônios, em nome de Jesus. Pai Celestial, nesta hora eu recebo o perdão dos meus pecados, eu recebo o Espírito Santo em minha vida e eu recebo a salvação da minha alma, porque Jesus Cristo está vivo. Amém, glória a Deus, aleluia. Isso, dê uma olhadinha para a igreja quer lhe dizer algo, a igreja quer dizer assim: nós amamos você, seja bem-vinda, em nome de Jesus, amém, aleluia. Glória a Deus, graças a Deus, isso, esses amados serão atendidos. Dê mais um abraço, um beijo a quem está do seu lado. Declara a paz de Jesus sobre essa vida. Glória a Deus, graças a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Bom dia. Tudo bem? Oi? No final vai ser instrumento. Sim. Ontem também tivemos aqui um culto de curas e milagres, um tempo gostoso também de comunhão. Ouvimos alguns testemunhos de cura muito especiais, uma noite abençoada. Glória a Deus por isso. Amados, eu quero trazer uma palavra para você nessa manhã. Gostaria que você abrisse 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Na verdade, nós vamos estudar Isaías capítulo 58. Mas para a introdução, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: pelo que, se alguém está em Cristo, acho que pode baixar aqui em cima, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós conversávamos terça-feira na nossa reunião do ministério sobre o Evangelho da Graça. Muitas pessoas têm nos confrontado e dito: pastor, vocês pregam a graça, e a graça diz que todos os pecados já estão perdoados, os passados, os presentes e os futuros. Isso quer dizer então que eu posso pecar livremente porque Jesus já me perdoou. O que você diria se alguém te perguntasse isso? Como que você responderia essa questão? É muito simples, amados. Primeiro, que não existe evangelho da graça. Existe o Evangelho do Senhor Jesus. Evangelhos são boas novas. A graça, amados, é o próprio Senhor Jesus. Amém? Ele é a graça. E quando falamos sobre pregar a graça, estamos falando pregar Jesus. E sim, a Bíblia diz que Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Os passados, os presentes e os futuros. Jesus já pagou o preço. Por que eu deixaria de pecar então? Por causa do que está escrito nesse texto. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo. Ora, se você está em Jesus, Jesus cometeria pecados? Não. Se você está em Cristo, você vai adulterar? Não vai. Jesus iria adulterar? Não iria. Ou você consegue ver Pedro, João, os apóstolos se reunindo: vamos nos reunir aqui para uma cervejada, para desestressar, né? E já traz um cigarrinho, um baseado também, porque Jesus já pagou o preço mesmo. Não, amados. Já que você está em Cristo, por isso é que você não peca. Você não peca por medo do inferno, você não peca porque você está em Cristo. Quando falamos sobre a graça, não é um passaporte para pecar.
Pelo contrário, é para elevar ainda mais o padrão de santidade da igreja do Senhor Jesus. Está claro isso, amados? E quando se fala na graça, viver a liberdade que há em Cristo, alguns temas surgem. Por exemplo, pastor, eu preciso continuar jejuando então? Sim ou não? Já que Jesus já fez uns 40 dias, acho que ele já resolveu o problema, Como que funciona isso? Pastor, eu preciso ler a Bíblia então? Eu preciso orar então? Eu preciso evangelizar então? Já que Jesus já fez tudo? São boas perguntas, não é verdade? Você jejua, você ora, você lê a Bíblia, você evangeliza, porque está em Cristo. Você honra Ele com a sua vida. Amados, o que o mundo mais precisa são homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, que honrem a Jesus com as suas vidas. Muitas pessoas nesses dias, quando vê o tumulto generalizado no Brasil, em todos os governos, em todas as áreas, pensam, eu vou embora, vou para os Estados Unidos, vou para a Europa, vou para a China, vou para a Austrália, vou para não sei aonde. Será que essa é a solução? A solução, amados, para a nossa nação, são pessoas que honrem a Jesus com as suas vidas. Essa é a solução. Amém, amados? Não é verdade? É verdade. É assim que funciona. E eu gostaria que você abrisse comigo em Isaías capítulo 58, que aborda um tema muito interessante chamado jejum. Só que é um outro tipo de jejum que a Bíblia aborda. Isaías capítulo 58, dê uma olhadinha o que está escrito nos versículos 5 e 6. Isaías 58, versículos 5 e 6. A palavra de Deus diz assim: é este o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia humilhe a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco e cinza? É isso que você chama jejum e dia aprazível ao Senhor? Não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desates as cordas do jugo, que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu o cubras e não te escondas do teu próximo? A Bíblia está dizendo, o profeta ele faz uma advertência. E já antes de Jesus vir, antes do Calvário, ele diz: existem pessoas que jejuam para chamar a atenção. Faz aquela cara de jejum. Sabe o que é cara de jejum? Paz, Senhor, irmão. Estou jejuando. Ah, é, irmão? Comecei faz meia hora, tomei um café, mas estou jejuando. Está cheio disso por aí. A Bíblia diz, não é isso. Deus olha e diz, dá vontade de dar um peteleco na orelha. O que você está fazendo? Essa cara de mosca morta. Estou jejuando para agradar o meu Deus. Amados, lá no Antigo Testamento, Deus já condena isso. Isso não é jejum. Ou a pessoa que bate no peito, e compete, quantos dias está jejuando? Estou jejuando hoje, pois eu já estou há 3, sou muito mais santo que você. Isso é conversa mole, irmãos. Isso não é bíblico. E a Bíblia diz, sabe qual é o jejum que Deus se agrada mesmo? Sabe qual é o jejum que Deus se agrada? A Bíblia fala sobre passar um óleo no rosto, passa um perfuminho, fica cheirosinho, bonitinho, a ponto de ninguém perceber que você está jejuando. Aquela cara de saudável, as bochechinhas fofinhas assim, Estou feliz, estou jejuando, porque eu jejuo para honrar a Deus. E a Bíblia fala, Deus ele fala qual é o tipo de jejum que agrada a Ele. E Ele descreve nesses 2 versículos, nos versículos 6 e 7, o tipo de jejum que agrada a Ele. Mas o que é jejum? É dedicar-se um pouco mais para Deus. Isso é jejum. Quando você abre mão daquilo que você gosta de fazer para fazer aquilo que Deus gosta que seja feito. Isso é jejum. Aliás, valeria a pena jejuar um pouco da televisão, do computador, do celular. Valeria a pena jejuar dessas coisas de tempos em tempos. Você abre mão daquilo que você gosta, do futebol. Você abre mão daquilo que você gosta, das comidinhas boas. Você abre mão daquilo que você gosta para fazer aquilo que Deus gosta. E Deus descreve o que Ele gosta que seja feito. Deus olha para você e para mim e diz, olha, sabe o jejum que me agrada? Sabe o que me deixa feliz? Agora,
Por que eu comecei a fazer um parênteses? Eu já vou entrar nesse jejum. Por que eu falei primeiro o que é a graça? Porque muitas pessoas pensam que na graça eu não preciso fazer mais nada. Não, eu me atiro nas cordas, Jesus já fez, está tudo resolvido. De fato, tudo está feito para que você e eu tenhamos uma vida piedosa, uma vida abençoada. Mas não é um convite nem para libertinagem, muito menos para preguiça. Quanto mais eu entendo a graça, a obra de Jesus, mais eu quero abençoar essa obra. Amém, amados? Eu não faço para alcançar algo. Eu já alcancei, por isso eu faço. E aqui Deus, então, através desse profeta, ele começa a descrever esse jejum. Eu gostaria que você acompanhasse comigo o versículo 6. Diz assim, então, porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Amados, Deus, ele descreve o que acontece no mundo. Ele descreve para o homem e a mulher temente a Deus o que está acontecendo à sua volta. Ele diz, olha, sabe o que eu quero de você? O que, Deus? Eu quero que você invista tempo nisso. E ele começa falando, a primeira coisa, ele diz, que soltes as ligaduras da impiedade. Dá uma olhadinha, coloca para nós Salmo 45, versículo 7. Salmo 45, versículo 7. O que é impiedade? O que é soltar as ligaduras da impiedade? A Bíblia diz, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que teus companheiros. Mas esse texto está falando de Jesus, consequentemente está falando de mim e de você. Se você pegar o texto de trás para frente, está falando que sobre você tem um óleo de alegria. Por isso que você é um crente feliz, porque tem um óleo de alegria. Eu sou um crente feliz. Já percebeu isso ou não? Tem uma expressão muito engraçada que eu aprendi recentemente com alguns alunos de faculdade. Eles dizem assim, semo bom, semo bom. Já viu isso no dicionário ou não? Semo é somos, bom é bons, semo bom. Na verdade, descreve o crente, não é verdade? Somos felizes, tem óleo de alegria sobre a tua cabeça. E ele diz, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Amados, o que o mundo precisa, e quando o texto fala soltar as ligaduras da impiedade, impiedade é igual a iniquidade. Iniquidade é quando um pecado se torna repetitivo. Então, por exemplo, a pessoa, num determinado lugar da cidade, existe ali prostituição. Por quê? Ali se estabeleceu uma entidade, por causa do pecado repetido. Iniquidade, a pessoa que sempre peca na mesma área, todo dia, todo dia, todo dia. E a Bíblia diz, solte as ligaduras, solte, desfaça a impiedade. Como que eu vou fazer isso, Deus? Você precisa amar a justiça, amar a verdade e odiar a iniquidade. Amados, odiar a iniquidade você faz de duas maneiras. Você faz isso agindo com o espírito contrário. O que é isso, Arno? Onde existe ódio, você ama. Onde existe divisão, você une. Isso é agir com o espírito contrário. Onde existe gente jogando pedra um no outro, você entra para fazer a justiça. Mas também sendo exemplo e falando. Eu ontem fiz uma visita no Hospital Erasto Gärtner, visitar uma pessoa que está nos últimos momentos da vida dela, uma pessoa que não tinha sido salva ainda. A família me ligou, pastor, por favor, o senhor vai lá fazer uma visita lá? Eu fui lá fazer uma visita. E andando pelos corredores daquele hospital, é um dos hospitais mais sinistros, né, do nosso estado. Você talvez já teve familiares, amigos ali. A grande maioria das pessoas que vão ali é o último ponto de parada. É um lugar de muita tristeza, muita opressão. Só que sobre mim está o óleo da alegria. Aleluia. E você anda naqueles corredores, eu já ando profetizando, orando, declarando. E finalmente cheguei na enfermaria onde estava a pessoa que eu ia visitar. Tinha mais 4 enfermos. Me aproximei, ele ainda estava consciente, pude conversar com ele. Ele entregou a vida dele para Jesus, ele abriu o coração dele para mim, ele conversou um pouco comigo. Uma pessoa já bem no estágio, bem finalzinho da vida dele. E eu estava meditando nesse texto. E aí eu vi outro dia um jovem dizendo que ele foi fazer uma visita no hospital e andou com a maior Bíblia que ele tinha para que todo mundo visse. E passava assim, e aí, vai querer uma oração aí? Crente passando, quer oração? É de graça.
E eu me lembrei daquilo, me lembrei sobre odiar a iniquidade, sobre ser exemplo, e eu orei em alta voz, para que todo mundo ali ouvisse. Daqui a pouco veio a médica. Comecei a orar com ele, comecei a orar, a declarar, agora confessa Jesus, mais alto, confessa Jesus. Todo mundo no quarto já estava assim, olhando, ouvindo. Daqui a pouco veio a médica, pois é, o que está vendo aqui, não sei o que, está vendo que uma alma está sendo salva, é isso que está vendo, né? Eu orei com ele, foi um momento assim tão gostoso, tão especial. Você percebe os demônios indo embora, o Espírito Santo entrando na vida da pessoa, aquela certeza, aquela alegria, né? Estamos odiando a iniquidade, amados, o pecado, a angústia, a dor que levou aquele homem até lá. Eu preciso demonstrar, existe outra saída. Eu olhei em volta, tinha um outro leito assim, agora vamos ver quem mais vai querer oração. Aí tinha uma mulher assim, com aquela carinha de crente assim, feliz com a oração, positiva, aqui está tudo em ordem, né? O outro estava assim, já bem consciente, e tinha um sozinho no canto que ficava me olhando. Eu fui direto na cama dele, eu falei, e daí, já oraram com você? Ele falou, já. Tem um pastor cuidando de você? Tem, está aqui fora. Então, está com Jesus? Estou com Jesus. Então fica na paz. Não é maravilhoso, irmãos? Odiar a iniquidade, você age com o espírito contrário, mas você precisa ser exemplo, você precisa deixar claro para as pessoas que você é filho de Deus. Sabe por quê? Porque assim as pessoas vão te procurar. Cedo ou tarde elas vão te procurar buscando ajuda. Amados, tenho vivido isso ano após ano. Mesmo pessoas que falam mal de você, que zombam de você, deixe claro os teus valores de cristão. Na sua família, não é porque você está, de repente, hoje na macarronada de domingo, né, vai encontrar o cunhado, vai encontrar todo mundo lá bebendo uma caipirinha, uma cerveja, não sei o que. Deixe claro quem você é. Tome uma Coca-Cola gelada. Ah, você é crente? Sou mesmo. Né? Ou toma lá um capilé de alguma coisa, lá de framboesa, né? Aquela carinha deixa ficar vermelhinha aqui do lado. É crente, sou mesmo. Capilé, groselha, de groselha. Lembra? Com bolacha Maria, é o que tinha no aniversário de criança antigamente. Bom, voltando aqui no texto. Capilé de groselha com bolacha Maria é duro, hein? A vida melhorou muito, né, Gerson? A vida melhorou. Porventura, não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade? Desfaças as ataduras da servidão. Amados, desfazer as ataduras. Dá uma olhadinha o que está escrito em 2 Samuel, capítulo 22, o versículo 33. 2 Samuel, capítulo 22, o versículo 33. Sobre desfazer as ataduras da servidão. A Bíblia diz: Deus é minha grande fortaleza e Ele torna perfeito o meu caminho. Há uma outra versão que diz: Ele desembaraça o meu caminho. Amados, desatar é igual a desembaraçar. Você já percebeu que o caminho das pessoas à nossa volta, daquele que não é temente a Deus, é todo confuso, é embaraçado, é encrenca, é confusão toda hora? Já percebeu isso ou não? Qualquer coisa é motivo para confusão. A Bíblia diz que você e eu estamos aqui para desembaraçar o caminho das pessoas. Arno, mas as pessoas que andam à minha volta são muito enroladas. Você e eu estamos aqui para ajudar as pessoas a desembaraçar o seu caminho. Isso significa facilitar a vida das pessoas. Outro dia, uma jovem perguntou: pois é, eu estou aqui fazendo trabalho em equipe, mas eu tenho que fazer tudo. E a minha colega não faz nada. E eu tenho que fazer tudo. E a minha colega não faz... Já viu isso em casa, não? Eu já ouvi isso, né? Eu confesso que no meu tempo eu era mais do tipo de deixar o outro fazer, né? Mas tem gente mais aplicada que é do tipo de fazer para o outro. Eu estava pensando naquilo. Faça o seguinte: desembarace o caminho da pessoa. Assuma de uma vez e faça o trabalho todo. E divida a nota. Como assim? Desembarace o caminho da pessoa. Sabe por quê? Porque lá na frente a pessoa vai lembrar de você. Vai dizer: puxa, mas aquele cristão facilitou a minha caminhada. A mesma coisa no trabalho. Não tem gente assim no trabalho? Que não cumpre o que é para fazer, que chega atrasado, que assume compromisso e não cumpre? Até na igreja tem disso, não tem? Tem. Desembarace o caminho da pessoa. Faça o serviço dela. Não denuncie para o chefe. Sabe por quê? Você está semeando na vida dela. A Bíblia diz que nós devemos
desatar, desembaraçar o caminho das pessoas. Mas as pessoas precisam ter referência de homens e mulheres que temem a Deus e que facilitam a vida do seu próximo. Alguém já não desembaraçou o seu caminho? Alguém já não facilitou a sua vida em algum momento da sua caminhada? Com certeza. E você tem essas pessoas como referência, e são as pessoas com as quais você quer se relacionar. A Bíblia diz, ainda no versículo 6, soltes as ligaduras da impiedade e desates as cordas do jugo. Veja o que está escrito em João capítulo 11, versículo 44. A Bíblia fala de cordas, a Bíblia fala de ataduras, cordas ou ataduras. A Bíblia diz assim: saiu o que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas, ou ataduras, ou cordas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amados, desatar uma pessoa é como tirar trapos de um defunto. Você sabia que as pessoas à nossa volta que não têm Jesus são como defuntos? Sabia disso? E tem trapos prendendo ele, tem laços prendendo ele. A pornografia, o sexo ilícito, os palavrões, as piadas sujas. A pessoa está presa nisso tudo. A ira, o ódio. A Bíblia diz que você e eu devemos desfazer esses laços. Qual é um dos grandes erros do cristão hoje? É quando alguém, um não cristão, se queixa de algo, ele se junta com ele, vamos tomar uma cerveja junto porque está feio mesmo o negócio. Olha, porque esse, porque aquele. O nosso papel não é esse, o nosso papel é o contrário. É levar a pessoa a enxergar que há solução em Jesus. Isso significa desatar. Isso significa liberar a pessoa. Amados, o que tem de conselho por aí, quando alguém está passando por uma crise no casamento, mas separa mesmo, é assim mesmo, hoje em dia é assim mesmo. Troca por um mais novo, ou por um mais novo, troca por duas. Quantos anos tem tua mulher? Tem 60, troca por duas de 30, não está cheio disso por aí? Agora, isso vindo do lábio de crente, não é assim. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Então, meu papel é desatar a pessoa desses pensamentos malignos e levá-la a voltar para o original. Não, lute pelo seu casamento. Mantenha o seu casamento. Em relação aos filhos, né? Muitas pessoas dizem, bom, agora meu filho já é jovem, adolescente, tem que se virar mesmo, é bom que ele saia de casa, experimente a vida. Não, amados, não é assim. Não é assim. Já está grande. E tem que, né, eu me lembro quando era garotinho, tinha ali 15, 16 anos, um dos nossos colegas de turma, ele chegou assim com a cara meio assustada na turma, assim, pessoal, olha, meu pai me levou num lugar ontem. Aonde teu pai te levou? Assim, a turma, piazada, conversando. Me levou num prostíbulo. Nós ficamos olhando para ele. O que você vai fazer lá? Não, eu entrei lá e era um lugar assim com as luzes meio vermelho, um troço, e meu pai me levou lá. E entrei lá e tinha vários quartinhos assim com mulheres e eu era para escolher uma delas. Eu fiquei olhando assim, nós ficamos olhando. Você está louco? E o que você fez? Eu escolhi uma delas. Amados, o inferno se instalou na vida daquele garoto a partir daquele dia. O pai levou, não, eu vou iniciar meu filho. Ele já está com 15 anos e tal. Pensa numa anta. Não é verdade, irmãos? Aumente o tamanho da anta. É o tipo do pai do rapaz. E instalou caos na vida dele a partir daquele dia. Meu amiguinho, colega de turma. Nunca se acertou na vida com nada. Mas nós estamos aqui para tirar as ataduras. E não para empurrar as pessoas e enrolar elas mais ainda. E você ouve esses conselhos. Não, é normal, né? As menininhas, toma a vacina do HPV agora, toma a vacina aí, porque vai fazer sexo mesmo, já com 11, 12, 13. Não, na minha casa não. E nós precisamos soltar essas ataduras que prendem as pessoas e mostrar que há um outro tipo de vida para ser vivido. Uma vida santa, uma vida justa, uma vida próspera e abençoada. Amém, irmãos? A Bíblia fala também sobre desfazer, sobre tirar essas ataduras. E a Bíblia fala também sobre desfazer as ataduras da servidão. Servidão é igual à palavra jugo. Dá uma olhadinha o que está escrito em Levítico, capítulo 26, versículo 13.
Levítico, capítulo 26, versículo 13. Diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis escravos. Quebrei os timões, quebrei os lemes, os canzis, diz essa versão. A minha diz timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Amados, esse canzil ou timões, né, é como o leme de um navio. Deus está dizendo: vocês estavam como que andando em círculos. E a Bíblia diz que nós estamos aqui para desfazer as ataduras da servidão. É isso o que Deus espera de mim. Amados, a Bíblia diz que nós estamos para desfazer tudo aquilo que leva a pessoa a andar em círculos. Você já percebeu que o ímpio, ele anda em círculos na vida dele e nunca alcança nada? Já percebeu isso? Principalmente a paz. E a Bíblia diz: você está aqui para desfazer, para desatar as cordas, as ataduras da servidão. Servidão é aquilo que leva a pessoa a andar cabisbaixa, andar frustrada, andar com a cabeça olhando para o chão. E Deus diz: eu fiz vocês andarem eretos, olhando para cima. Mas nós precisamos erguer as pessoas. Você visita alguém num hospital e a pessoa está lá olhando só para o seu corpo enfermo. Nós estamos aqui para erguer os olhos delas. Olha para Jesus. Você tem colegas no teu trabalho, no teu dia a dia, que estão olhando para baixo. Ou você não ouviu murmuração essa semana? Quem ouviu murmuração essa semana? Ou por causa disso, ou por causa daquilo. Mas não se junte a pessoa para murmurar junto, pelo contrário. Você é a voz contrária que leva a pessoa a olhar para Jesus. Amém, amados? A Bíblia fala também do jejum que Deus espera de nós. Ainda no versículo 6 diz: não é o que eu espero de você, que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo. Há uma outra versão que fala dos quebrantados, fala dos oprimidos. Você não precisa abrir, mas Oséias capítulo 5, versículo 11 diz: Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Por que as pessoas andam oprimidas? Por causa do pecado. Por que uma pessoa é alcoólatra? Por tomar álcool, não é verdade? Por que uma pessoa anda oprimida? Por causa do pecado. O que a Bíblia diz que eu devo fazer? Apontar o dedo para ela então? Não. Eu preciso deixar essa pessoa livre. O texto diz: deixe livre o quebrantado e o oprimido. Amados, pessoas para apontar o defeito já tem suficiente. Nós estamos aqui para erguer as pessoas. Quando chegamos na sexta-feira, no evento aqui da Força Sindical, mas um povo ali, gente. Cada vez que se vê tanta gente, chega à conclusão, né, Raulino, que Deus gosta de gente. Fez bastante, né? Deus gosta de gente, né? Não, eu não vou nesses lugares, tem muita gente. É melhor você se converter, porque Deus gosta de gente, né? Eu sou assim, mais do tipo, eu gosto de ficar isolado na minha. Eu, inclusive, estou comprando uma casa lá nas montanhas. Não vai dar certo. Deus gosta de gente, é bom você se converter e começar a gostar de gente, né? E aquela gente, espetinho, e algodão doce, e bexiga, né? E aquela confusão, né? Deus gosta de gente. Interessante, né? Acostume-se a gostar de gente. E chegamos lá, não tinha de parar o carro e tal, e me deram um cartazinho lá para uma vaga atrás do palco, mas eu não acertei a entrada e fui parar no meio do povo lá. Daí fui estacionar o carro bem lá no fundo, assim. Aí chegou um senhor: ô tio, tá aqui, ó. Aí ele viu que tinha: mas você já tem esse negócio aqui? Ele me olhou frustrado quando viu que tinha ele autorizado para estacionar aqui. Ele: tio, você não vai me dar cincão do mesmo jeito? Eu falei: eu dou cincão para você do mesmo jeito, não tem problema. Mas me diga uma coisa: como que está a tua vida com Jesus? E aí, aí ele me olhou assim, olha o que ele disse. Essa pessoa, sabe aquela pessoa mastigada pelo diabo, assim, sofrida, só pele e osso? Mas a esperança é aquele cincão e mais um cincão do outro. Ninguém dá cincão, né? Vira as costas e deixa o cara lá falando sozinho. Aí, a hora que eu falei isso, ele falou: nossa, arrepiei aqui. Falei: pois vai arrepiar mais, porque a conversa vai engrossar, né? Eu comecei a falar: e você está indo para a igreja? Ele falou: já fui e tal. Falei: então eu vou orar com você agora. Ele estava, a velhinha, a família em volta ali, oramos com ele. Aí terminou a oração, ele ergueu a blusa assim: pastor, olha como é que eu estou. Tinha um corte assim, um umbigo para fora assim, alguma cirurgia, alguma coisa que ele fez.
Ele encheu os olhos de lágrima. Ele falou, muito obrigado, muito obrigado. Olha, se tivesse mais gente assim, mas olha, muito obrigado. E ali era a semente da evangelização que ia ter naquele pátio meia hora mais tarde. Amados, nós estamos aqui para desfazer as amarras, para quebrar o jugo das pessoas. Arno, mas você talvez nunca mais veja essa pessoa, mas o Espírito Santo acompanha ele todo dia a partir de ontem. E o Espírito Santo é competente para cuidar da vida dele. Amém, amados? A Bíblia diz, por fim, a Bíblia diz que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo. Despedaçar todo o jugo. Amados, essa expressão despedaçar todo o jugo é a mesma que é usada lá em Juízes, não precisa abrir, Juízes 16:9, quando Sansão, ele despedaçava as cordas, é a mesma expressão. Quando você abençoa uma pessoa desse jeito, é como você romper as cordas que pesam sobre a vida dela. Quando você abordar uma pessoa, veja ela desse jeito. Veja como múmias andando à sua volta, né? Como Lázaros, né? Um bando de múmias à minha volta. E você tem o poder e a autoridade para despedaçar aquelas cordas. Amém, amados? Por fim, esse é o primeiro ponto que eu estou falando com você. Agora que eu vou entrar no que eu quero pregar para você nessa manhã. Mas a Bíblia diz, qual é o jejum que eu escolhi? Basicamente, abençoe pessoas. Procure oportunidades para abençoar. Abençoe, abençoe, abençoe. Aliás, depois vocês falam com o Ronaldo, não sei, o Ronaldo estava lá no culto. Está aqui o Ronaldo, ele estava lá no culto das crianças. Ele estava tocando lá. Está lá em cima o Ronaldo. Ronaldo, estou lá no palco lá com o André Valadão, achando bom lá, e aleluia para cá, aleluia para lá. De repente, ele me traz 3 trombeteiros lá, um saxofone, um daqueles compridos, não sei, aquele que vai e volta, como é que é o nome daquilo? Trombone, e uma corneta assim, um pequenininho. Trompete, que corneta, uma trompete. Mas os caras destruíram ali. E fiquei olhando aquilo, Jesus, já decidi a minha próxima oração. Nós precisamos disso no nosso louvor aqui. Já pensou você com mais 2 aqui? Titá. Hã? Já entrou mais um? Aleluia! Aleluia! Antes de orar, Deus já respondeu a minha oração. Eu fiquei olhando aquele negócio e digo, isso aqui, mas ficou muito bom. E eles fizeram até uma coreografia, não sei se você viu lá, né? O André Valadão. Eles iam assim, andando assim e tal. E não sei o quê. Eu fiquei olhando e digo, Jesus, isso aqui está muito bonito, né? E aí o André Valadão, ele andava assim, os caras andavam atrás. Mas olha, entre lá no YouTube ou lá e dê uma olhadinha lá para ver o André Valadão. E aí vamos ensaiar um negócio daquele lá. Nem sei que música que era, mas estava tão bonito aquilo, né? Por que eu estou falando isso? A Bíblia diz sobre abençoar pessoas. De repente você é um desses trompeteiros aí, está lá cheio de poeira, né? O teu instrumento musical. Procure o Ronaldo, venha abençoar a igreja. Amém, aleluia. Arno, mas eu não toco nada. Vem aqui do mesmo jeito. Mas eu canto menos que nada. O Ronaldo vai dar um jeito. Não se preocupe. Nem que você seja maestro, alguma coisa ele vai achar para você fazer. Mas eu falo sério, nós precisamos de mais gente aqui no nosso ministério de louvor e de música. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Dê uma olhadinha na coreografia, depois você dá uma ensaiada com o Ronaldo lá, vamos ver. A Bíblia diz, esse é o jejum que eu escolhi. Abençoar pessoas, abençoar pessoas, abençoar pessoas. Amém, amados? E o último ponto que eu quero falar, e que eu quero conversar com você, a partir do versículo 8, o texto, até o final, ele começa a dizer, então vai acontecer isso, então vai acontecer aquilo, então você vai alcançar isso, você vai alcançar aquilo. E aqui cabe uma explicação muito importante. Nós vimos agora o jejum que Deus espera de mim. Por que eu faço isso? Por que eu abençoo pessoas? Porque eu quero alcançar algo? Não, eu já alcancei tudo. Jesus já fez tudo por mim. Então eu faço para honrar o meu Deus. Mas veja que interessante o que diz a Bíblia a partir do versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. E muitas pessoas confundem isso aqui dizendo o seguinte, bom, então eu vou abençoar porque aí eu vou ser curado.
Não, amados, você já foi curado. Esse texto é antes do Calvário. Esse texto está dizendo que você já é um abençoado, você já é curado. A luz do Senhor já é a tua retaguarda, a tua cura já brotou sobre a tua vida. Receba Jesus, eu já sou abençoado. Amém, amados? Amados, por confundir isso, que muitas pessoas fazem campanhas e mais campanhas. Olha, como diz o Pio, né? A seta cabeçada no pé da cruz, a seta cuspida para cima. Pare com esse negócio. Você já é abençoado. Você já está sarado. Ah, mas eu tenho um sintoma. Lembra do domingo passado? Ouça a mensagem do domingo passado. Creia na palavra de Deus. A Bíblia diz no versículo 9, se você der uma olhadinha: então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. Você não precisa mais gritar, Jesus já está com você, amados. Ele já está com você. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Se eu parar de apontar o dedo para os outros, seria abençoado. Jesus não apontou o dedo para mim, amados. Por isso eu já sou abençoado. E se Jesus não fez isso, eu também não fico apontando o dedo por defeito às outras pessoas. Não porque eu quero alcançar algo, mas porque Jesus agiu assim comigo. Está claro isso, irmãos? A Bíblia diz, se você der uma olhadinha ainda, no versículo 14, último versículo desse texto diz assim: então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, Israel, a igreja. A boca do Senhor o disse. Amados, você e eu já nos deleitamos no Senhor. Arno, mas e no meio do caos? Já nos deleitamos no Senhor. Ano passado, eu me lembro de ter comentado com os irmãos, e o Espírito Santo tem nos inquietado. Amados, a perda de alguns confortos para o crente leva ele a buscar mais a Deus e a compartilhar mais Jesus. A Bíblia diz que mesmo em meio a crises, mesmo em meio a guerras, a revoluções, a perseguição, ao caos, ainda assim o crente se deleita no Senhor. Mas essa é a nossa verdade. Essa é a nossa verdade. Se você olhar um pouco na história da igreja, a igreja enfrentou crises tremendas. Crises tremendas, morte, fome, nudez, naufrágio, espada. Mas a promessa é que mesmo assim, o crente se deleita no Senhor. Imagine Paulo e Silas na cadeia, presos, fazendo o quê? Se deleitando no Senhor. E se você e eu fôssemos presos hoje, injustamente como eles foram? A Bíblia diz que é nosso o deleitar-se no Senhor. Mas deleitar-se no Senhor independe das circunstâncias e da situação à sua volta, independe da tua conta bancária, independe do teu humor, independe da tua esposa, do teu marido. Você tem o privilégio, o direito de se deleitar no Senhor. Amém, amados? Deleitar no Senhor. E a Bíblia diz que nós cavalgamos sobre as alturas da terra, onde você e eu estamos assentados, com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Nós governamos, nós olhamos a vida de cima para baixo. Amém, amados? E a Bíblia diz que somos sustentados com a herança do teu pai Jacó, com a herança da igreja, com a herança do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos mostra, nos assegura que literalmente nada vai nos faltar. Você e eu cavalgamos sobre as alturas da terra. Estamos aqui para abençoar pessoas. Coloque na sua agenda, coloque no seu livro de prioridades: abençoar o meu próximo, abençoar o meu próximo. Procure um próximo para abençoá-lo. Amém, irmãos? Você recebe essa palavra? Amém. Nós entendemos que a graça é o próprio Senhor Jesus. E porque Ele já fez tudo, eu vivo para agradá-lo. Não porque eu quero alcançar algo, não porque eu quero enriquecer. Eu já sou rico, eu já alcancei em Jesus. Amém? Convido você a ficar em pé, por gentileza. Quero convidar os irmãos do grupo de serviço para se prepararem com a ceia. Quero pedir ao grupo de louvor que venha aqui à frente. Glória a Deus. Que privilégio nós temos de agora nos achegarmos à mesa da ceia. Quero lembrar
também, enquanto nós nos preparamos aqui, que nós temos um compromisso, nós como igreja, cada grupo familiar, com o projeto Celeiros. O que é o projeto Celeiro? Cada membro do grupo familiar traz 1 quilo de alimento específico, que já é dividido entre os grupos familiares. O que vocês fazem com isso? Nós preparamos cestas básicas para 2 grupos de pessoas. Pessoas que vêm aqui pedir ajuda e, principalmente e prioritariamente, os irmãos da igreja. Às vezes tem alguém que está passando por um momento de adversidade e uma cesta básica que você e eu conseguimos montar, mas é decisivo para muitas famílias. É decisivo. E a cesta básica aqui da igreja é boa. Tem Nescau, tem bolachinha recheada, né? Não é bolacha, é recheada, né? É recheada, irmão. Se o teu grupo é bolacha, é recheada, né? Não traga aquelas bolachas secas que não tem graça naquilo, não, né? Tem leite condensado na nossa cesta? Então vamos pôr, né? Porque faça o meu favor, né? Tem que pôr leite condensado. Tem que pôr, né? Irmãos, está lá na tua lista do grupo familiar. O projeto Celeiro. Você traz arroz, feijão, mas manda junto lá uma latinha de milho, de ervilha, aquele Nestlé Festa, sabe aquele que já é um brigadeiro pronto? Manda junto, né? Mande aquilo que você gostaria de receber se você precisasse de uma cesta básica. Amém, irmãos? Essa semana, leva lá no seu grupo familiar e o teu líder vai trazer aqui para a igreja, porque o nosso celeiro, ele deu uma escasseada ultimamente. Você pode trazer aqui no carrinho ou você pode trazer no seu grupo familiar e o seu líder traz tudo junto aqui para a igreja. Amém, irmãos? Eu quero ler um texto da palavra de Deus enquanto nós estamos preparados para a ceia, que diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amados, o vinho, o suco de uva, simboliza o sangue de Jesus que foi vertido para o perdão dos nossos pecados. O pão simboliza o corpo de Jesus que foi quebrado para a nossa cura. Jesus deixou esse memorial para a igreja. E toda vez que nós participamos da ceia, nós anunciamos publicamente a nossa fé em Jesus. Arno, quem pode participar da ceia? Todo aquele que entregou a sua vida para Jesus. A Bíblia fala sobre não participar da ceia indignamente. O que é participar indignamente? É a pessoa que não entregou a sua vida para Jesus. Isso é participar indignamente. Mas você que entregou a sua vida para Jesus, você tem o direito e o privilégio de participar da ceia. Amém? Eu quero fazer uma oração santificando esses elementos e logo em seguida você poderá sair do seu lugar para servir-se. Nós temos amados servindo lá atrás, aqui na frente. Procure mais uma família, um casal para participar desse momento tão especial nessa hora. Pai, muito obrigado pelo privilégio de pertencermos a Jesus Cristo. Pai, nessa manhã publicamente anunciamos a nossa fé em Jesus. Pai, santificamos nessa hora esse pão, esse vinho, esse suco e recebemos com ações de graças das tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Saia do seu lugar, participe da ceia com liberdade nessa hora em nome de Jesus.
Glória a Deus. Onde você está, eu gostaria de orar com você. Pai Celestial, muito obrigado por essa manhã, na Tua presença. Obrigado, Deus, porque podemos conhecer o Teu coração, aquilo que o Senhor planeja, como o Senhor vê a cada um de nós. Pai, eu declaro que aqui há desatadores de jugo. Aqui há pessoas que quebram o jugo da escravidão, que desatam as pessoas à sua volta. Pai, declaro que aqui há um povo abençoador de pessoas. Em nome de Jesus. Declaramos, Pai, nessa manhã, como igreja, a palavra de paz no nosso estado, na nossa nação. Declaramos, Pai, a palavra de reconciliação. Declaramos a palavra de estabilidade, de tranquilidade no nosso estado e na nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. Se você ainda quer uma oração, você pode vir aqui à frente. Nós queremos orar por você, abençoar a sua vida.